Duplo twist hablado. Boa noite, fã de ginástica. Está começando mais uma edição do Duplo Twist Hablado. Eu sou Gabriel Gentili e, como sempre, aqui temos uma mesa cheia de convidados. Gabriel Ursi, Rodrigo Depes, Gabriel Lincoln, Bruno. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. E a nossa convidada especial, ginasta de seleção brasileira, quarta colocada no Campeonato Mundial de 2017, Thaís Fideli. Seja muito bem-vinda ao DTH. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Bom, Thaís, vamos fazer um bate-papo com você, falar um pouco de toda a sua vida aí na ginástica. Então, primeiro, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre como você começou no esporte, Qual foi, seu primeiro contato com a ginástica artística? Eu comecei em Ribeirão Preto, minha cidade natal, e primeiro eu gostava muito de ficar pulando, sabe? Ficava se pendurando nos postes, era super ativa, assim, sabe? E aí, um dia eu tava assistindo TV, aí vi a Daiane dos Santos, minha fã, que eu amo ela. E aí eu vi a Daiane dos Santos e falei pra minha mãe que eu queria fazer ginástica. E aí foi quando ela me colocou na ginástica. Aí eu comecei com 5 anos, lá na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. E comecei na escolinha, e aí depois fui subindo, até que não tinha mais recurso, O ginásio não tinha mais recurso pra eu treinar. E foi quando eu vim pra Barueri. Aí o Roger eu acho que foi a irmã dele, na verdade, que me viu assim na TV, e aí comentou com ele, e aí ele entrou em contato com a Tia Niceia, que foi uma das minhas treinadoras lá em Ribeirão, que eu tive muitas e muitas. E aí ele entrou em contato com ela, falou que queria me avaliar e se eu podia vir para Barueri. E aí eu e minha mãe deu um jeito e viemos para cá. E quando eu vim para cá, eu tinha 10 anos. Eu tinha acabado de completar 10 anos. Aí chegando aqui, eu fiz o teste, ia fazer o teste durante uma semana. Aí o Roger já viu no primeiro treino que já não ia durar mais uma semana e que eu ia ficar direto. Aí eu fiquei direto, minha mãe voltou para Ribeirão, mas antes disso, o GRB, que era Barueri, me deu todo o suporte de poder ficar no alojamento com as meninas que já era da ginástica. E aí eu fiquei aqui em Barueri, minha mãe voltou para Ribeirão, eu fiquei treinando, e aí foi onde começou tudo, Aí treinei com o Roger durante 10 anos, bastante tempo. Amo ele de coração, sinto muita falta dele. Foi um dos melhores técnicos que eu já tive, se não o melhor, E aí eu fiquei treinando aqui, morei 1 ano e meio no alojamento. Minha mãe depois veio pra cá, Depois desse 1 ano e meio veio pra cá. E aí a gente morou numa casa perto do ginásio. E aí aqui em Barueri a gente tinha todo o suporte também. É prefeitura, Mas eu gostei muito de treinar aqui, foi onde abriu as portas pra mim, E eu só tenho a agradecer Barueri e agradecer ao Jorge, ao Roger, a toda a equipe que sempre esteve atrás disso, A Luana, que foi minha técnica também, o Eduardo. Tenho a agradecer a muita gente, que eu não vou lembrar agora de memória, porque eu sou meio ruim de memória, assim. A gente já fazendo você vai esquecendo de alguém importante sempre, Sim, é que é muita gente, a trajetória é muito longa, assim, sabe? E aí foi quando eu comecei aqui, o Roger começou treinando aqui, depois eu já fui a gente teve uma competição no Peru, eu lembro que foi minha primeira competição internacional, Eu nunca tinha viajado de avião, assim, e aí foi uma coisa surreal, assim, que eu falava, gente do céu, eu tô nas nuvens. E treinei bastante tempo aqui em Barueri, competi muito, jogos regionais, jogos abertos, Campeonato Brasileiro. Aqui eu competi do pré até o juvenil, último ano de juvenil, Porque daí quando terminou aqui Barueri, aí a gente ainda passou um tempo em Osasco e depois de Osasco a gente foi pra Curitiba. Daí foi eu, o Roger e mais um monte de menina que era da minha época, assim. E aí lá em Curitiba também foi onde eu cresci como atleta, E muito. Não que aqui em Barueri eu não tenha crescido, Mas lá em Curitiba eu tive de tudo,
Eu chegando lá, a minha mãe foi também de começo, porque a gente era menor de idade, então precisava de uma mãe responsável. E aí a minha mãe que ficou com a gente. A gente morou numa casa que tinha lá em Curitiba. E, se não me engano, era eu e mais 6 ou mais 7 meninas. Eu não me lembro. E a minha mãe cuidava da gente. E fora as outras que tinha. Tinha a Lohane, tinha a Lorena, tinha a Dani ainda treinava. Tinha quem mais? Tinha a Mari que treinava também. E aí a minha mãe ficou lá com a gente um tempo. E de treinador era quem, Thaís? E ainda era o Roger que foi, que tinha ido pra Curitiba. Depois que saiu Ah, daqui de Barueri, o Roger continuou sendo treinador. isso em que ano? 2000, finalzinho de 2015. E aí o Roger foi pra Curitiba e você foi junto? Sim, a gente foi todo mundo junto. Na verdade, ele demorou um pouco pra chegar mas aí no começo do ano ele já tava, porque a gente foi em setembro, né? Foi bem no finalzinho do ano assim. E aí eu falava, gente, será que o Roger não vai aparecer? Porque tinha sido ele que tinha falado pra gente e eu acho que ele já tinha conversado com a Eliane, já tinha conversado com todo mundo de lá de Curitiba, mas a gente achou que ele não iria pra Curitiba, mas deu certo e ele foi. E aí, quando começou, e a gente pegou bem a preparação das meninas também para os Jogos Olímpicos da Rio 2016, né? Então a gente meio que tinha horários para treinar, né? Porque a prioridade era as meninas mais velhas. E aí a gente treinava mais cedo, liberava o ginásio para elas, aí ia para a escola e depois da escola a gente voltava e treinava normal, que era o período mais longo, né? E aí E você chegava, Thaís, a treinar junto com elas? Fez alguma diferença, assim? Como que foi essa experiência de compartilhar o ginásio com as meninas mais velhas? treinava um pouquinho, né? Porque era na época do Alessandrov ainda, né? Então, ele não gostava muito que a gente misturava com elas, assim. Então, a gente treinava bem pouco mesmo. Às vezes, elas estavam começando e a gente já estava terminando o primeiro treino. E aí, era a Dani tava ainda, a Lô, tinha bastante menina. A Rebe tava, a Flávia também. Ai, ai. Tava todas essas meninas que algumas estão hoje ainda e umas já saíram, né? Thaís, e isso em Curitiba ainda, né? Em Curitiba ainda. E aí você. Nessa época o Oleg tava lá ainda, né? O Oleg também tava, que o Oleg dava treino pra Lô, né? Pra Lô e pra mais algumas. Mas você chegou a ser treinado um pouco pelo Oleg também? Como que foi a sua interação com ele lá? No começo tinha o Nicolai também. Era o Oleg, o Nicolai e a Irina. A Nádia também tava. E aí tinha o Roger. Eu acho que. Eu não lembro se a Carol Molinari tava. E aí. Eu treinei um pouco. Eu não treinei com o Oleg, eu treinei com a Irina. Desde o começo eu treinei com a Irina. Então eu nunca tive muito contato assim do Oleg sendo meu treinador. No começo foi a Irina, né? Quando o Roger ainda não tava, que foi no finalzinho de 2015. Então, como o Roger não tava, eu ficava com a Irina. Aí a Irina separava um grupo que já era as meninas dela, e aí o Oleg já ficava com outro grupo, e o Nicolai também. E aí foi dividido, assim. Thaís, você falou, né, de que estava nessa época aí, né, treinando com várias meninas que iam competir nos Jogos Olímpicos do Rio, né? Para a Olimpíada do Rio você ainda era nova, né, ainda não tinha idade, mas você teve a oportunidade de participar daquele projeto do COB, né, que é o Vivência Olímpica, ali, que eles levam alguns jovens talentos de vários esportes ali para meio que vivenciar os Jogos Olímpicos ali e conhecendo um pouco, né? Como que foi essa experiência para você? Sim, eu não pude participar exatamente da Rio 2016 porque eu era muito nova ainda, eu tava entrando no adulto, né? E, e aí eu acabei participando do projeto Vivência Olímpica do COB, que é maravilhoso. Eu tenho contato com as pessoas algumas pessoas que participam até hoje. Uma é a Bia do boxe, nossa, ela é super talentosa, ela é muito boa, tipo, no boxe, né? E aí foi maravilhoso. Da ginástica foi eu e o Ângelo, né? E a gente pôde assistir vários esportes, assim, né? A ginástica foi um deles, só que o tempo era muito curto. Então a gente tinha que assistia um esporte, aí já ia para outro. E ali era tudo perto, né? Os que estavam ali na Arena Carioca, né? Que era ali e era perto. Então a gente assistia um pouco da ginástica,
Eu lembro que a gente assistiu mais, acho que uns 2 esportes, porque a rotina do dia era corrida, né? Porque a gente conheceu literalmente tudo, a gente entrou lá na Vila Olímpica, viu onde que os atletas eram atendidos, passamos pelo refeitório, que é enorme, conhecemos o atendimento dos fisioterapeutas, de tudo, andamos um pouco lá, e aí era meio corrida, assim, mas a vivência foi maravilhosa, a experiência foi muito, muito boa. E Thaís, em 2016, né, que foi quando o mundo te conheceu assim melhor, o mundo mais em 2017, mas quando o Brasil te conheceu assim mais em 2016, uma menina assim super talentosa, fazendo elementos super difíceis, como foi para você ter esse reconhecimento assim e essa crescente? Porque 2016 você ainda estava no juvenil. Então, eu era muito nova, assim, sabe? Eu sabia que eu tinha um potencial e um talento muito grande, assim, só que eu não, acho que ainda não entrava na minha cabeça, assim, que tinha muita gente que, tipo, já era fã, assim, que já me conhecia e que já fazia bastante coisa difícil, né? Bastante elementos e tinha dificuldade alta, assim, fazendo grandes elementos, né? Em 2016 você já fazia pirueta e meia ao passo, duplo É, twist, dupla no salto, tempo tripla. Era um solaço. Eu lembro que você chegou a tirar até mais que 15 no solo naquela época. devo ter tirado. Eu só não lembro quando. E aí eu já tinha o flick twist na trave também, o layout, a saída de duplo carpado. Treinei o rodante duplo twist de saída também, mas não cheguei a colocar em nenhuma competição. E no solo foi isso mesmo, a pirueta e meio passo e o rodante flick quando eu era juvenil ainda, eu competia com o rodante flick duplo, né, no final. E aí subindo pro adulto, eu já comecei a trabalhar mais o pirueta meio passo duplo twist, né? E aí, o 100 mãos tripla já veio acompanhando também, tinha o Sukahara que eu fazia, e a dupla no salto também. Acho que eu competi uma vez só com dupla no salto, que foi em um brasileiro. Acho que foi em 2017, se não me Acho que engano. foi em 2016, você estava de colã vermelho, se eu não me engano, lá no Pinheiros. Foi 16 ou foi 17? Eu acho que era 17, não era? Não, acho que foi 16 mesmo. Se eu não me engano, foi 16 mesmo. Eu não lembro. Era por ali. Por É aí. por aí, É é. 16 ou Nos dois. 17, né? E duplo com dupla também, você chegou a treinar, né, na pista. Então, coisas assim, elementos muito difíceis, né? Sim. Eu não fazia nem ideia o que era. Eu só fazia mesmo, porque era difícil, né? Olhando assim e eu imaginando que, pô, eu já fiz um elemento difícil, e é realmente difícil, né? Eu já fiz no track também, mas eu me perdia muito no track, então quando eu ia pra pista lá do CT, né, era melhor, porque daí, não sei. Eu achava que era melhor do que no track, eu achava que o track jogava muito e aí eu acabava girando mais, sabe? Então, eu sempre fazia dupla e meia e não a dupla, né? E aí eu me perdia. Mas, Thaís, aproveitando que a gente está falando de elementos, tem uma coisa, é um assunto que a gente fala, né, dentro da internet da ginástica, que você chegou a aquecer em um campeonato duplo mortal para trás com pirueta e meia, que seria o elemento que a Rebeca ia homologar e que acabou sendo homologado esse ano, né, pela Hillary Sim. Herron. Você chegou a fazer mesmo esse elemento? Eu cheguei a fazer, sim. Foi, acho que, se não me engano, foi em um brasileiro. Mas quando eu tava lá em 2017, lá no Canadá, eu fazia ele. Não no solo eu fazia também, a gente terminava a série, né? E às vezes eu fazia antes e às vezes eu fazia depois, ou às vezes a gente fazia lá na pista que eles tinham, sabe? Eu cheguei a treinar sim, só não coloquei em série, né? Mas já cheguei a treinar sim, era bem difícil. Essas chegadas pra frente são mais difíceis do que como se fosse uma pirueta, uma dupla. A pirueta e meia eu acho bem mais difícil assim. Eu também cheguei a competir pirueta e meia no salto, né? E eu achava essa chegada super difícil pra frente. Essa eu lembro, foi no Brasileiro de Praia Grande, em 2019. Eu sei que foi em algum brasileiro. Agora, em que ano? Eu já achei que pra mim era 2018. Bom, Thaís, agora ano que acho que é É muitas competições, mais uma né? competição que eu acho que tem certeza, assim, que você lembra bem, que acho que talvez foi a sua melhor competição, foi aquele Campeonato Mundial de 2017, né? Onde você foi ali a
acabou sendo a única representante do Brasil, porque a Rebeca acabou machucando um pouco antes ali de começar, mas você foi ali e competiu bem, pegou ali final do individual geral e também final do solo, onde você acabou terminando em quarto lugar, né? O que você lembra, assim, que você falasse um pouco do geral ali daquele campeonato mundial que foi bem especial pra você? Sim. Eu lembro que. Ai, gente, paralela nunca foi meu melhor aparelho. Mas eu lembro que naquele campeonato eu competi a série toda de paralela, né, com saída de Sukahara, que pra mim também é difícil chegar na série de paralela e terminar com uma saída boa que saia de D, né? Então, pelo que eu me lembro, também competi paralela com saída de Sukahara foram poucas competições que eu competi com Sukahara. E aí, eu tinha feito na classificatória, uma classificatória, não lembro se foi tão boa assim, mas eu lembro que eu acho que eu caí na trave, eu só não lembro no que, se foi no flick layout. Eu acho que eu acertei o flick twist, mas errei o flick layout. Isso mesmo. E aí, ainda depois tinha o solo, e aí eu passei pelo solo, consegui ali uma classificação até as 8, né? E peguei final tanto do individual geral, que eu acho que não fui tão ruim assim, acho que eu caí só na trave mesmo. E consegui pegar a final de individual geral e de solo também. E aí depois teve a final, né? Aí na final acho que eu competi a final por individual geral. Acho que eu não fui bem. Eu acho que eu caí na paralela e caí na trave de novo. Se não foi na classificatória que eu caí na trave, foi na final. Eu lembro que eu caí. E aí, o solo também eu lembro que tinha sido melhor do que na final, né? Acho que tinha sido 0,10 de diferença, não lembro. Mas eu lembro que as passadas tinham sido melhores do que a da final. Porque eu lembro que eu comentei com o Roger que eu dei um passinho pra frente na última diagonal, na final, né? E eu falei, pô, se não fosse esse passinho, eu acho que o terceiro tinha chego, sabe? Eu cheguei bem perto ali do terceiro. Eu fiquei super feliz porque era meu primeiro campeonato mundial, né? Mesmo não sendo por equipe, mas sendo individual, assim, eu fiquei super feliz por ter conseguido esse título muito importante na minha história, na minha carreira de ginasta. E aí eu também não imaginava o quanto isso era tão grande assim, porque eu era nova, né? Então eu não fazia ideia o quanto era grande, assim, e aí só depois de mais velha que eu vim entender assim, pô, eu já cheguei num campeonato mundial, meu primeiro campeonato mundial, e fiquei em quarto lugar no solo, sabe? Eu fico muito feliz, assim, quando as pessoas lembram que eu tive esse título quando era nova, assim, no primeiro ano de adulta, e aí tinha eu e a Rebe pra competir, e a Rebe infelizmente acabou se machucando e eu tive que competir sozinha, e aí eu fui lá e mostrei que o Brasil sempre pode mais, que o Brasil pode sim conseguir o que a gente quiser e o que a gente treina muito, porque é muito sacrifício, a gente sofre muito, mas é por uma boa causa, né? A gente ama fazer o que a gente gosta. Então, eu tava ali sozinha, mas a Rebe tava na arquibancada e todo mundo tava ali comigo. Eu tava sozinha no momento de competir, mas eu sei que tinha mais gente comigo. Eu até vou aproveitar o gancho, Thaís, para te perguntar o quanto te afetou psicologicamente a lesão da Rebeca. Você se lembra como aconteceu? Enfim, quando você recebeu a notícia, te afetou de alguma forma? A gente tava no aquecimento para subir pra competição já. Então a gente tava aquecendo a 1 hora lá, né? Lá dentro do ginásio antes de entrar na competição. E aí a gente começava. Eu não lembro que aparelho a gente começava, mas eu lembro que a gente tava no salto. E aí a Rebe foi fazer o salto lá e acabou chegando, girando. E aí foi onde que veio a lesão dela, né? E aí os médicos já deram todo o suporte pra ela. E aí eu lembro que a gente começava na paralela, porque eu lembro que a gente ainda ia aquecer paralela. E aí a Rebe teve o suporte lá dos médicos e eu acabei tendo que aquecer paralela sozinha. E aí depois que falaram que a Rebe não ia mais competir, que eu ia ter que competir sozinha. E aí eu falei,
meu Deus do céu, eu vou ter que competir sozinha. E aí fiquei nervosa, né? Porque já não tinha mais. Era só nós duas, né? E aí já não tinha mais ela. Já tava só eu sozinha. Eu falei, gente do céu, é um campeonato mundial. Eu nunca competi. E agora? E aí eu fui lá e mostrei o quanto que a gente sempre treinou, né? Mostrei que a gente conseguiu chegar em duas finais, né? Que foi a final do individual geral e a final do solo. E aí eu falei, meu Deus, era pra arrebentar aqui comigo e isso não pode acontecer, mas eu vou mostrar da melhor forma que eu posso, da forma que eu sei que eu acredito muito em mim, então eu posso, eu consigo, e vamos lá, né? E aí eu entrei e fui. Maravilhosa. Mostrou mesmo. Aí eu lembro que nessa competição eu tava treinando a dupla, né? Porque eu e o Roger queria muito colocar a dupla no salto, mas ainda não tava boa, muito boa, assim, pra fazer no oficial, né? E aí eu lembro que o Marcos não deixou a gente fazer e que era melhor saltar só pirueta e que pirueta tava mais consistente, mais firme e que era pra saltar só pirueta. Imagino que talvez, né, com a Rebeca tendo susto ali no salto, né, no aquecimento, acho que na hora fala assim, Sim. melhor vamos, deixa a dupla pra outra competição, pra outro dia aí, pra preservar também a Thaís, né, não machucar as duas. Pra não acontecer outra lesão, né? E Thaís, ali, né, depois desse Campeonato Mundial de 2017, foi um ciclo olímpico meio conturbado, assim, pro Brasil, né, porque infelizmente a gente teve muitas lesões ali durante todo, né, em 2017, 2018, 2019, e no final o Brasil acabou ficando de fora da Olimpíada de Tóquio, né? O que você achou ali do trabalho geral do Brasil ali daquela época, assim? O que você acha que faltou, ou que deu certo, muitas coisas. A gente começou quando virou o ano 2018, né? 2018 passou super bem, assim, pra mim, né? Eu lembro que eu competi o Mundial no final do ano, né? Competi os brasileiros, passei ali por brasileiro, os especialistas também que teve. Eu acho que esse ano eu não tinha ido pra nenhuma Copa do Mundo. E aí chegou 2018, a gente competiu o Mundial de Stuttgart, né? Se não me engano. Foi em Doha, né? Isso, foi Isso. E depois de Stuttgart outro ano. 2019. E aí a gente tava super bem ali, a equipe tava super forte. Era eu, a Jade, a Lolo, a Rebe, a Flávia e tinha... Quem era a reserva? Ana Júlia. E a Ana Júlia, verdade, a Ana Júlia. E aí a equipe tava vindo super bem, né? A gente conseguiu competir muito bem ali, tanto que a gente ficou em quinto na classificatória por equipe. Eu acho que foi isso, a gente conseguiu a classificatória por equipe, né? E aí, quando foi na final, a gente teve uns erros, né, que acontece, e a gente acabou ficando em oitavo, se não me engano, ou sétimo, por aí. E aí, quando veio 2019, a gente já chegou competindo a competição lá da Alemanha, ficamos em primeiro, e aí foi aí que a gente falou, esse ano a gente pode mostrar tudo que a gente quiser, a gente pode conquistar tudo que a gente quiser. Ganhamos das meninas da Rússia, né, que acho que não sei se já tinha acontecido isso por equipe. Era um campeonato mais fraco, mas a gente estava ali para mostrar que a gente pode. Então, aí passou os brasileiros, as competições todas, e nesse ano também eu fui para Birmingham, né, na Inglaterra, e tive também um dos resultados históricos aí que foi que eu fiquei em terceiro lugar lá no individual geral, né? E isso também eu chorei muito, pulei de alegria. E aí a Irina tava comigo, né, esse ano já. Eu fiquei muito feliz porque tinha acabado de sair dessa competição da Alemanha nossa e fui direto. Então as meninas voltaram e eu fui direto. E aí eu tava super cansada, né? E eu tava com a mão aberta e sabia que tinha que treinar e que tinha que fazer. E paralela nunca foi o meu aparelho forte, assim. E tinha que fazer. E a Irina falava, coloca a faixinha e vai. E vamos trabalhando. E aí chegar e subir no pódio em terceiro lugar. Ficar ali no pódio com a Mustafa, né? E com a Riley, né? E com a Riley ali, meu Deus. Eu falei, gente do céu, eu tô sonhando. E aí tava ali, e aí no finalzinho também, né, eu fui
uma das que não tive queda na trave, né? Nessa Eu lembro dessa competição. competição a bruxa tava solta, tava todo mundo caindo, e acho que você foi a única que não caiu em nada. Sim, tava todo mundo caindo. E eu ali firme e forte, sempre, sempre, sempre. Ai, trava era o aparelho que, tipo, eu não não ficava, eu, claro, fico nervosa, né? Mas eu não demonstrava assim tanto, né? E aí eu falei, gente, é trave. E ainda era Ginova, né? Eu não gosto muito dos aparelhos da Ginova, não. Eu prefiro Speed, né? E aí mas eu já tinha treinado já, então eu já tava ali preparada psicologicamente e eu sabia que eu ia acertar. E aí vim firme e forte, acertei aquela série maravilhosa, linda. E depois passei pelo solo, né? Falei, ufa, missão cumprida, missão dada, missão cumprida. Acertei tudo. E agora é esperar o resultado, né? Porque a gente sempre fica ali apreensivo, esperando o resultado, olhando pro telão toda hora. E olha a próxima ginasta que é. E fica ali esperando, esperando, esperando pelo resultado. E aí acabei que fiquei em terceiro ali. Foi a felicidade. Aí depois a gente voltou, preparou pro Mundial e preparamos bastante pro Mundial, né? Era a época que o Liu Qing já tava com a gente e nesse ano também a gente foi pros Jogos Pan e a Jade acabou se machucando lá, né? Então a gente já ficou nervosa, né? Porque a gente precisava da Jade pro Mundial. Aí ela ficou fazendo toda a recuperação e a Rebe também não tava 100%, né? Porque ela tava com lesão também. Então a gente já sabia que eram duas a menos, né? E que a gente sabia que ia fazer muita diferença nas notas. Mas a gente lutou até o fim. O resultado não veio, mas a gente lutou, lutou. Não veio por equipe, mas a Flá conseguiu o individual geral, né? Então ela foi para Tóquio com a vaga do individual geral. Depois veio a Rebe depois da pandemia, né? Que a gente teve essa pandemia aí. Veio depois da pandemia e conseguiu no PAN mais uma vaga. E aí acabou que, graças a Deus, foi as duas. Foi a Rebe, né? E a Flá. A equipe não pôde ir, mas 2024 tá aí, a nossa equipe tá indo linda, maravilhosa com todas, né? E 2020 não pôde ir, né? Mas agora tá indo 2024. Então, Deram a volta por cima, né? sim, demos a volta por cima. O que a gente não conseguiu em 2020, a gente conseguiu agora. Thaís, e agora uma pergunta assim mais para você mesmo. Como foi, depois de começar um ciclo tão promissor assim, tendo ótimos resultados lá no Campeonato Mundial, indo bem em 2018, né? Pegando final ali por equipes e tal. Até 2019 mesmo, que você teve o resultado Sim. bom lá no individual geral, ficar de fora da Olimpíada. Foi bem triste, né? Porque a gente começou o ciclo muito bem, assim, né? Então, ver que a gente não conseguiu alcançar o nosso maior objetivo, que era classificar a equipe para chegar nas Olimpíadas, a gente ficou bem chateada, bem triste, assim, de ver que o resultado não veio. Você teve uma lesão, né, na preparação ali para o PAN, que É era a última verdade. Dois, seletiva. 2021, né? Foi 2021. A gente estava no Rio, né, participando da seletiva para ver quem eram as meninas que ia formar a equipe. E aí no último aparelho, aquecendo os 5 minutos ali, eu acabei rompendo o tendão de Aquiles e acabei ficando de fora da equipe que ia pro PAN. E aí, e aí a Carol já tinha machucado um mês antes, né? E aí eu falei, ai meu Deus, que só não seja tendão de Aquiles, que só não seja tendão de Aquiles. E é uma sensação muito estranha de que, tipo, alguém tá jogando uma pedra assim no seu pé. E aí eu caí, eu tava fazendo Sukahara, né? Aí eu caí assim. Lembro que as meninas ainda continuam aquecendo e depois eu fui pra salinha e recebi a notícia que ia ter que fazer cirurgia, que foi tendão de Aquiles. Aí eu falei, ai, não acredito, eu não queria, mas acontece, atleta de alto rendimento é assim, a gente nunca espera por uma lesão que vá deixar a gente muito tempo de fora. E aí eu fiz a cirurgia, vim me recuperando, e aí veio aí depois que 2021, né? Eu já não tava mais no Sejin, porque eu saí do Sejin em final de 2019, e aí 2020 eu já tava no Pinheiros. Então eu já tava representando o Pinheiros, né? Foi até quando o Roger também foi para Argentina, né? Isso, foi essa mesma época. O Roger ainda foi um pouco antes, né? Uhum.
Queria te perguntar também como que foi, né, a ida do Roger para a Argentina, porque ele era o seu treinador pessoal, né? Como que isso Sim. afetou o seu desenvolvimento? Te desmotivou? Como é que foi essa ruptura aí? No começo vou falar a verdade, eu fiquei bem abalada, assim, porque ele que me fez, querendo ou não, me fez desde Barueri, né? E aí chegou comigo até o Mundial, que foi onde eu consegui um resultado pra gente do Brasil, né? E aí quando ele falou que não ia mais ficar aqui no Brasil, que ia pra Argentina, eu fiquei bem triste, bem chateada, porque ele sempre esteve comigo em todos os momentos, sempre mostrou resultado. E aí, mas eu não deixei de acreditar em mim, né? Eu falei, não, eu não posso parar, eu sei que eu tenho potencial, eu sei que eu tenho talento e eu não vou parar. E aí eu continuei com a Irina, né? A Irina continuou me dando treino normal. E aí depois, eu não lembro se o Roger tinha saído no final de 2018, não lembro. E aí 2019 foi quando veio esse resultado com a Irina, né? Porque daí ela já tava comigo. E eu falei comigo, né? Eu posso mais que isso. E aí foi quando veio todo esse trabalho, que daí quando o Roger saiu, né? Eu fiquei com a Irina e aí a gente teve o resultado lá dessa Copa do Mundo e foi aí que eu continuei. Aí veio, acho que foi em 2018 que ele saiu, sim, se não me engano. E aí quando foi 2020 eu vi que eu não iria mais ficar no Sejim. Aí eu voltei pra São Paulo de novo, porque eu comecei em São Paulo, aí fui pra Curitiba, aí voltei pra São Paulo de novo. Aí fiquei 2 anos no Pinheiros, né? Aí veio essa pandemia e eu participei. Aí a pandemia eu já tava treinando no Pinheiros, mas eu lembro era eu, a Rebeca, a Flávia, tinha sido convocada para competir numa Copa do Mundo lá em Baku, né? Eu ia perguntar sobre isso, Thaís, porque teve essa questão, né, que era tipo, foi acho que a última Copa do Mundo antes da pandemia e meio que acabou no Sim, meio, né, não terminou a competição. acabou no Vocês tiveram que meio. voltar correndo pro Brasil. Tivemos que voltar. E aí teve foi a última Copa do Mundo, né? Antes de ter essa pandemia. E a gente competiu a classificatória, só que não deu tempo de competir as finais. Então a gente teve que voltar correndo pro Brasil, porque senão a gente ia ficar preso lá. E aí, voltando, a gente ficou um tempo lá de quarentena, né? Porque não podia ter contato com todo mundo, assim, ficamos no Rio. E depois do Rio que eu vim para São Paulo. Só que daí eu ainda eu não morava aqui em São Paulo ainda. Eu já tava com Pinheiros, mas minha família tava em Curitiba. Daí eu falei assim, meu Deus, e agora? E aquela pandemia, e minha mãe já era de idade, assim, eu falei, e agora? Será que eu fico aqui em São Paulo? Mas aqui em São Paulo, onde que eu vou treinar? Eu não tinha onde treinar aqui em São Paulo. Aí eu voltei pra Curitiba. Aí eu fiquei lá em Curitiba treinando onde eu e minha mãe morava. Que eu morava bem pertinho do ginásio. Aí a gente ficou lá, eu fiquei lá em Curitiba treinando, minha mãe ficou lá comigo. Eu não lembro quanto tempo assim a gente treinou, porque depois eu fui pra Missão Europa, né? Fui pra Missão Europa que teve em Portugal. E aí foi eu, a Rebeca, a Flávia, a Carol, a Cristal e a Lô. Aí a gente ficou treinando lá, o que era pra ter sido, eu lembro que era pra ter sido um mês, virou mais um mês, então a gente ficou 2 meses em Portugal. Mas foi uma experiência maravilhosa também, essa de Portugal. A gente tinha o ginásio só pra gente, a gente treinava, era a GA e a GR, né? E aí tinha os meninos também. Só que a gente treinava, o hotel também era só pra gente, então a gente tinha o ginásio só pra gente. E aí, depois que acabou a Missão Europa, o Pinheiros já estava aberto, então eu já estava treinando pelo Pinheiros, né? Já estava treinando Pinheiros. E aí veio. E aí não teve mais competição esse ano, né? Porque a pandemia e não teve mais nenhuma competição. Aí quando foi 2021, a gente estava na preparação ali pro PAN, né? Foi quando eu machuquei. E aí eu fiquei bem triste. Eu falei assim, ai, não era isso que eu queria, mas acontece, vamos levantar a cabeça. Agora é a parte da cirurgia, a parte da recuperação, tem que fazer direito, porque é uma cirurgia bem demorada, né? Leva 8 meses aí pra gente poder voltar às competições. Então, eu fiquei bem, bem chateada, assim, de ter que
Eu fazia físio no Pinheiros, então eu via as meninas treinando e não podia treinar, eu tinha que ficar ali sentada assistindo elas, então eu ficava muito triste e aí eu tinha que trabalhar isso na parte de psicólogo, né? Porque é uma parte bem difícil quando a gente se machuca assim e vê as outras meninas treinando e você ali de fora e não podendo treinar, sabe? E vendo que, querendo ou não, a gente acaba ficando um pouco pra trás, porque as outras estão treinando e a gente tá ali, tudo bem, tá se recuperando, mas a gente não acaba estando na ativa, assim, né? Então, 2021 foi um ano bem difícil pra mim. Eu lembro que eu também perdi o meu irmão nessa época, né? E aí foi onde acabou o mundo pra mim, porque daí eu tava voltando tinha o quê? Uns 3, 4 meses? Eu tinha uns 3, 4 meses de cirurgia e foi aí quando eu perdi meu irmão. Aí eu saí daqui de São Paulo, fui pra Ribeirão Preto, fiquei lá com a minha mãe, fiquei lá dando todo o suporte pra minha família, né? Porque eu sabia que essa parte é uma das mais importantes, né? E aí eu sumi. Eu fazia físio lá em Ribeirão, mas não tinha mais vontade de fazer nada. Eu não tinha nem. O Danilo nessa época já era meu treinador, né? E aí eu não falava nem com o Danilo direito, eu só queria estar ali dando todo o suporte pra minha família. Porque também eu sempre fui um pouco distante, assim, da minha família por causa da ginástica, né? A gente, às vezes, é obrigada a abrir mão de certas coisas e a família foi uma das coisas que eu abri mão. Só que a minha mãe sempre esteve comigo. E aí eu falei, não, eu tenho que ser forte agora, eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que ajudar todo mundo da minha família, assim. E aí, aos poucos, assim, eu fui voltando, porque era o meu sonho, né? Eu não podia deixar de parar minha vida porque tinha acontecido uma perca. A gente tem que continuar a vida, né? Tem que ir levando a vida. Eu dei todo o suporte que precisava, fiquei com a minha mãe, fiquei depois indo pra Ribeirão mais vezes pra ver como que ela tava. E aí, depois disso, eu fui voltando, finalzinho de 2021, e aí veio 2022, né? Aí 2022 o Danilo ainda começou dando treino lá no Pinheiros, e aí veio a saída dele também, que eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí foi aí que eu pensei em realmente se eu ia continuar a ginástica ou não, né? Aí eu falei assim, não, mas eu não tive um resultado pelo Pinheiros, né? Eu preciso representar essa camisa. E aí foi onde eu coloquei na minha cabeça que eu precisava representar o Pinheiros de alguma forma. Eu falei assim, que seja um brasileiro especialista, que seja um brasileiro por equipe, sabe? Mas eu preciso competir pelo Pinheiros. Eu tinha isso na minha cabeça que eu tinha que competir pelo Pinheiros. O Pinheiros é um clube maravilhoso, com ótima estrutura, sabe? Eles ajudam em tudo. A gente tem médico, preparador físico, psicólogo, nutricionista, tudo ali dentro do clube. Aí foi quando o Danilo saiu e a Bia entrou. Aí eu falei assim, será que eu vou conseguir? Mas eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ter algum título, de alguma forma. E aí eu fui. Aí veio especialista, né? Tava voltando lá de lesão, voltando de um ano turbulento, né? Porque 2021 foi o ano mais difícil, assim, que eu tive na ginástica. E aí eu tive o resultado no especialista, né, que eu fiquei em terceiro lá na trave, que eu também não esperava, que foi uma surpresa enorme, foi aí o quanto eu vi que eu tenho capacidade, que eu tenho talento para fazer o que eu quiser, assim. E aí eu falei, eu tenho que acreditar em mim que eu posso mais. Aí ficou a Flávia em primeiro, né, a Rebe em segundo e eu em terceiro. Com aquela série basiquinha, assim, né, porque eu tava voltando de lesão, então eu não tinha saída, eu tava fazendo saída de rodante esticado. Mas a série tava fraca, mas eu tava ali pra mostrar mais uma vez quem eu fui, assim, dentro da ginástica, né? E uma qualidade sua também sempre foi fazer as coisas muito bem executadas, né? Então, Sim, mesmo com uma série básica, a execução era muito boa. sim. E aí foi o que eu falei, pô, consegui um título pelo Pinheiros. Consciência já tava um pouco mais tranquila, mas aí é onde que a gente vem e se cobra mais, né? Que a gente pode mais e mais e mais e mais. Aí eu falei, não posso desistir agora. Aí fomos pro brasileiro. Foi eu, né? Foi eu, a Cristal, a Gabi, a Luísa Trautem, a Beatriz e a Sofia.
E aí a gente tava com uma equipe boa pra pegar pódio, pra lutar ali pelo terceiro, né? Competimos a classificatória super bem, né? Ficamos em segundo ali. E aí na final acabou que a gente teve uns errinhos ali, e aí a gente acabou ficando em terceiro. Mas aí eu já fiquei mais aliviada ainda porque já era o meu segundo título pelo Pinheiros. Então eu sei que eu tentei representar a camisa da melhor forma possível. E aí depois disso, né, eu ainda fui pros jogos e depois fui pro Sula, né? E foi só aí que eu fui vendo que eu tinha mais e mais capacidade de voltar e de fazer tudo que eu queria. Mas aí eu decidi parar em 2022, né? Depois que eu voltei dos jogos, eu decidi parar mesmo. E aí eu já tava fazendo faculdade, comecei em 2000 e... Acho que foi 2022, eu já tava fazendo 2022 ou 2021, não lembro, foi em algum desses 2 anos. E aí eu decidi parar a carreira de ginasta, né? Eu só tenho a agradecer assim, porque eu sei que eu fiz muito pela ginástica, né? E sei que ainda posso fazer mais se um dia eu quiser voltar, se um dia eu quiser, porque não basta quem tá ao meu redor querer mais que eu, porque eu sei que quem tem que fazer mesmo sou eu. Então quem vai ter que colocar ali o cooler sou eu. Quem vai ter que fazer todo o processo sou eu. Mas eu tive pessoas que sempre me apoiaram muito, muito, muito. Tanto família quanto amigos. Pessoal mesmo da CBG também sempre me apoiou muito. E aí foi quando eu parei mesmo. Eu já tava parando, finalzinho de 2022. Eu cheguei assim do jogo e parei. Tá. Aí eu encerrei a carreira como atleta, né? E ainda depois disso eu tive que fazer mais uma cirurgia. Tive que fazer uma cirurgia no cotovelo. Só que eu já não tava mais na ginástica, né? Mas a CBG sempre me deu todo o suporte. O Pinheiros também me deu todo o suporte que eu precisei. Porque eu não tava mais na ginástica, mas eles correram atrás de tudo pra me ajudar a conseguir. E aí eu fiz mais uma cirurgia no cotovelo, né? Foi no nervo. Eu tava com o nervo comprimido, então eu já tava meio que perdendo um pouco da força, assim, da mão, então eu não tinha pra onde correr. Ou eu fazia cirurgia, ou futuramente podia ser um problema mais grave, sabe? Olha, E aí foi quando eu falei, não, vou ter que fazer cirurgia, porque eu não posso ficar assim, né? Aí eu fiz a cirurgia e aí agora já tá melhor. Esse mês, agora de maio, faz 4 meses, né? Que eu fiz a cirurgia que eu fiz no finalzinho do ano passado. E aí agora eu tô fazendo educação física, né? Tô no 3º ano já, graças a Deus, tô quase terminando. E tô estagiando no projeto da DAI, né? No Projetos Brasileirinhos. E aí, quem sabe, né? Eu não me torne uma treinadora, quem isso aí, sabe? quem sabe, né? Eu acho que você falando, né? Você realmente deixou uma marca muito grande na ginástica brasileira. Que nem quando você estava falando ali do campeonato mundial ali, parar pra pensar ali, até aquela época, você só estava atrás em parte de resultado só da Daniele, da Daiane e da Jade. Olha o nível, né? Sim, Então você fez muito pela ginástica sim, brasileira, os fãs de ginástica te adoram. E até, né, você estava falando, né, de que você quer deixar mais alguma coisa, assim, às vezes para ginástica. Eu acho que eu acho muito legal esse trabalho, por exemplo, que você está fazendo, tá lá no Projeto Brasileirinhos, né? Então, querendo ou não, você tá, já, de certa forma, também já ajudando a ginástica brasileira dessa forma, né? sim. É que eu falei assim, a gente sai da ginástica, mas não sai, né? Eu parei de ser atleta e agora eu tô na parte de cá, então já é outros olhos, né? E como que, né, você chegou lá no Brasileirinhos, né? Você falou que foi estágio na faculdade, né? Tô na parte de estágio da faculdade, e aí a Lelê tava lá, né, a Leandra, aí ela falou que a Daiane tava precisando de uma estagiária. Eu falei assim, ela sabe que eu tô fazendo faculdade, então eu vou ver aqui, né?
Aí eu nem mandei mensagem, deixei ela chamar. Aí ela me chamou pra estagiar lá e aí eu fui e tô lá até hoje, né? Agora em junho vai fazer 1 ano que eu já tô estagiando lá e tô muito feliz, né? Porque é outros olhos a gente trabalhar. Eu trabalho com crianças até 17 anos, né? E aí às vezes eu fico lembrando, né? Nossa, o quanto que. E, tipo, lá no projeto da DAI é um projeto social, né? Então, a gente cobra até onde a criança pode, sabe? Não cobra mais que isso. Então, já é diferente do alto rendimento. E eu também não tenho muita memória, assim, de como que foi o meu passo a passo. Eu só lembro, assim, mais do infantil pra cá. E ainda muito vagamente, assim. Então, é todo um, um processo diferente, assim, né? Porque você que tá ali ensinando a criança, você tem que fazer a criança acreditar nela mesmo, né? Porque se a criança não acreditar nela e você não der um incentivo a mais pra ela, ela não vai querer. Porque a ginástica já é um esporte difícil, né? E tá sendo muito bom trabalhar com crianças assim e com o que eu gosto também, né? Com ginástica. E você pensa, assim, de alguma forma, assim, voltar para o alto rendimento? Não necessariamente como atleta, mas eventualmente, ou quem sabe algum dia como treinadora? Ah, eu ainda tô na parte. Eu não peguei pra trabalhar em nenhum lugar assim que seja mais do que o projeto, né? Porque como eu tinha acabado de sair do alto rendimento, eu falei, eu não quero entrar no alto rendimento agora, eu quero pegar, tipo, do básico mesmo pra entender como funciona, até porque, tipo assim, eu era atleta, então eu sei fazer. O dar aula é diferente. Então, eu sei que eu ia ter que aprender muita coisa assim para começar a ajudar as crianças. E então, eu falei, prefiro começar do básico mesmo, ali, de uma escolinha. E, e aí, quem sabe, futuramente, isso eu posso estar entrando fazendo parte de outras coisas, assim. Então, agora, de começo mesmo, eu prefiro ficar na parte que é mais light, assim, mas quem sabe futuramente já entrar num clube grande, assim, porque são cobranças, né? E então, eu sempre tive muita cobrança como atleta. Então, eu não sei se essa parte de treinadora eu tô preparada. Bom, Thaís, agora, né, para deixar um pouco mais light, né, o papo, queria, né, perguntar, né, que às vezes sempre atleta, assim, que viaja bastante, assim, sempre tem alguma história, assim, de alguma viagem que deu algum perrengue, perdeu mala, alguma coisa assim. Queria que você falasse um pouco, assim, alguma situação meio curiosa que aconteceu com você em alguma viagem. Ah, meu Deus do céu, até eu lembrar agora. Ai, eu não sei. Eu não sei se eu vou lembrar agora. Tipo assim, essas coisas assim de viagem. Eu sempre fui muito tranquila, sabe? Eu perdia muita hora, né? Perdi a hora. Então eu sempre tinha que estar com alguém que já escutava o despertador e já acordava logo. Porque eu tenho sono muito pesado, né? Então eu às vezes escutava o celular, mas em vez de levantar, desligava. E ali eu perdi a hora. Eu acho que teve uma vez que eu fiz isso, mas não lembro se foi na competição. Mas acho que já deve ter sido, sim, que eu perdi a hora, acabei perdendo a hora. E eu não lembro se foi em algum brasileiro ou se foi alguma coisa perto aqui. Eu lembro que eu perdi a hora e eu falei, meu Deus do céu, hoje é dia de competição e eu tô dormindo ainda. E eu tive que me arrumar muito rápido, mas ainda bem que deu tudo certo. Mas eu sempre era a que chegava atrasada em tudo, em tudo. Meu Deus, a Irina sempre falava pra gente chegar 5 minutos do horário combinado. Eu chegava 5 minutos a mais do horário. Bom, Thaís, agora acho que o Rodrigo vai puxar uma brincadeira também que a gente costuma fazer com os ginastas, né, Rodrigo? Que é o nosso bate-bola. Sim. Assim, né, perguntinha rápida aí, a primeira coisa que vier na cabeça, beleza? Beleza, vou Isso aí. tentar aqui. Isso aí, quando eu tava no CT, eu fiz essas perguntas pro pessoal lá. Vou fazer pra você também. Então, Tá já bom. vou começar perguntando um colã. O Instagram de manga comprida. Isso aí. Um aparelho de ginástica. Trave. Um elemento. Vixe, meu Deus. Layout. Uma competição.
2017, né? O Canadá. Uma ginasta. Daiane dos Santos. Maravilhosa. Ai, não tem Uma- como, não tem como. Sim, com certeza. Uma medalha sua. 2019, Copa do Mundo. E pra terminar, uma inspiração. Rebeca Andrade, né? Com Tá no meu certeza. coração também, não tem como. Essa menina tá fazendo tudo que ela sim pode mostrar tudo que a gente pode, né? A Rebe sempre teve muitas lesões, né? E agora ela tá aí mostrando pra gente que a ginástica pode sim e que nada é impossível, né? Então, ela é uma pessoa pra gente ter de inspiração e muita inspiração. E com certeza, eu até vou te fazer uma perguntinha a mais, que está um pouco fora do script. Você tem noção de que você também é uma grande inspiração para essas novas gerações que estão vindo agora? Que muitas meninas veem, por exemplo, recentemente a gente postou um reel sobre você lá no DTH, e a gente viu, né, que muitas juvenis, muitas meninas viram e ficam impressionadas, né, com os elementos Sim, que você faz. o quanto eu fiz história pra ginástica também, né? Com certeza. Então, você é muito grande no esporte, Thaís. Ah, Nunca obrigada. duvide disso. Bom, Thaís, ótimo papo. Na verdade, até que foi também mais uma perguntinha aqui que eu tava também, né, meio fora do roteiro, né? A gente estava falando bastante aí da Rebeca, né, como uma inspiração. Agora, do lado de fora, assim, como torcedora, assim, tá bastante ansiosa pra Olimpíada esse ano? Tô muito ansiosa. Eu tô muito ansiosa pra assistir ela brilhando mais uma vez, né? Não elas quanto todas, né? Porque eu sei que todas ali pode sim. E tanto na equipe como nos aparelhos que for fazer, eu sei que todas ali têm seu potencial e todo mundo pode. Mas, cara, tô esperando uma medalha aí. E também, quem sabe essa medalha por equipe não venha, né? Que tudo pode acontecer, competição é competição, e a gente falava que a ginástica era, ai, como que é? Era um baú, né? Era tudo é misterioso assim, então tudo pode acontecer. Mas eu queria muito que essa medalha por equipe viesse e queria mais também, né? Ah, Pode ser em aparelho, individual geral, no que com for. certeza. Quanto mais, Queria melhor. muito, independente de quem fosse também. Quanto mais melhor. E independente de quem fosse, quero muito que as meninas brilhem em mais uma Olimpíada, né? Represente aí o nosso Brasil e mostrar tudo que a ginástica pode, né? Que a gente sempre pode mais, a gente acredita muito na gente, que a gente pode e é capaz, né? Bom, então é isso, Thaís. Novamente, queria muito agradecer você por aceitar o nosso convite. Uma lenda da ginástica brasileira aí, com grandes resultados aí, Muito medalhas importantes para obrigada. o Brasil. Então é isso, gente. Vamos encerrando aqui esse episódio do Duplo Twist Hablado. Lembrando sempre, se você gosta do nosso trabalho, pode acompanhar a gente nas redes sociais, @Duplo Twist Hablado no Instagram e Duplo Twist Pod no Twitter. E também siga a gente lá no Spotify. Então é isso e até mais. Tá bom, eu que agradeço. Eu que agradeço esse podcast maravilhoso e muito obrigada por fazer esse podcast comigo, né? E é isso, muito obrigada e quero mandar um beijo para todo mundo. Um beijo e um abraço para todo mundo aí da ginástica, para os fãs e para todo mundo. É isso aí, então, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.